Obrigado, Senhor. Agradece a Deus. Agradece a Deus por você estar na presença, no momento onde existem várias pessoas para louvar e adorar a Deus. Agradece a Deus o que virá acontecer nessa noite. Fala assim: Senhor meu Deus, eu desejo ver, sentir o teu poder. Nós precisamos do teu poder. Nós precisamos, Senhor, estar constantemente ligados, Senhor Deus, a Ti e ser abençoado pela Tua graça, misericórdia e poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra de Deus em Mateus 11, versículo 28. Deixa eu correr um pouquinho aqui, o horário já está um pouquinho avançado. Quero pedir perdão para vocês. Quarta-feira, no estudo, nós esticamos um pouco mais. Quem veio no estudo tinha um bom número. Tá? Acabei esticando um pouco mais o tempo. Acho que passou de 1h30, se não me engano. Foi mais, foi? Em torno de 1h30 ou mais de 1h30. É que estava tão bom, né? Estava tão bom. Muita disciplina estamos aprendendo com o Timóteo. Muita disciplina. Mas quarta-feira que vem, nós vamos terminar no horário certo, tá? É que queria terminar esse capítulo primeiro, aí estamos no capítulo 1 já, ó. Bolinhas. Né? Mas quanta disciplina nós estamos aprendendo com Timóteo. Glória a Deus. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Quero orar com você hoje, meu irmão. Quero que você ore por mim hoje, meu irmão. Amém? Orarmos uns pelos outros. Oh, noite de conquistas. Aleluia. Noite maravilhosa. É essa noite. Mateus capítulo 11. Olha o versículo 28. Bem conhecido. 20. Fala, vem. Vem. Vinde a mim. Vinde a quem? Quem é que está falando isso? Jesus. Algumas Bíblias, né, escrito em vermelho para identificar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coisa boa é alívio, né? Coisa boa se chama alívio. Alívio é uma das coisas que nós encontramos em quem convida para ir até Ele. Alívio é algo que Jesus proporciona. Ele ama dar alívio. Ele ama dar alívio. E é um versículo famoso esse, não é? Parece que tem alguns versículos que a gente grava mais. Não que não gravamos os outros, mas nos identificamos. Não sei se é porque precisamos tanto desse versículo, se tornando vida dentro de nós, o que é. Mas tem alguns versículos que criam uma familiaridade um pouco maior. E esse é um deles. Será que isso é de Deus? É de Deus. É de Deus. É de Deus. Parece que a gente grava porque constantemente Deus está querendo dizer: eu sou Deus que dou alívio. Deus se agrada. Eu gostaria que você se agradasse hoje, entendendo que Deus se agrada, que você saiba que Ele dá alívio. Alívio. Às vezes a religião machuca, as decepções vêm, situações acontecem, seja dentro de casa, em 4 paredes, seja no serviço, seja na escola, seja na rua, seja situações do cotidiano de lidar um com o outro, e nós precisamos de alívio. E Jesus, Ele gosta de se apresentar. Ele faz questão de se mostrar assim: eu dou alívio. Por isso que fica tão gravado em nós: vinde a mim todos que estão cansados, não só cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus, a Bíblia, o culto, o louvor, a administração, como hoje, como outros cultos, ela existe como forma de vida. O louvor é forma de vida, o louvor é vivo e vibrante. A palavra de Deus é viva e eficaz. A oração é poderosa. Tudo é relacionado à vida. Seja o louvor, seja o culto, seja a oração. O amor, cura. Tudo é ligado à vida. Então a intenção de Jesus não é a toa que Deus enviou Jesus Cristo para nos dar
vida. Aí nós olhamos e falamos ele dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você acha que esse versículo está realmente mostrando o que Jesus é ou faz? Ou Jesus estava aqui apenas querendo dizer algumas palavras bonitas naquele momento? A essência do Senhor, bem colocado pela Lívia, a essência do Senhor. Feche os olhos um momento. Senhor meu Deus, é como abrir um frasco de perfume de excelente qualidade, talvez um nardo puro, e sentir a primeira fragrância, aquela que marca, aquela que nos faz relembrar daquele perfume sempre. Eu acredito que essa é a essência. E hoje, Senhor, abrindo a palavra de Deus, abrindo as Escrituras Sagradas, que essa é a essência de um Deus que dá alívio, seja conhecido de todos nós, com grande poder e glória ao nosso Deus. Que a tua glória, o teu poder se manifeste. Sejamos objetivos na palavra, possamos pegar esta mensagem e mover, Senhor Deus, a nossa fé que vai até ti, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta fé que vai até Jesus. Fé é algo interessante, podemos ter fé em várias coisas. A Bíblia nos fala de muitas fé. Tem um ditado que diz assim: se você tiver fé, tudo com fé é feito. Tenha fé, eu tenho fé. Mas as Escrituras Sagradas nos falam algo interessante. Ele fala que a fé por si mesma, ela não cura. A fé por si mesma, ela não cura. Você poderia ter fé em alguma coisa. Às vezes eu uso o termo totem, lá dos índios. Poderia ter fé em algo, e aquela fé cura. A fé naquilo que você está tendo cura. Não é bem assim. Eu preciso ser ousado em dizer que a Bíblia diz que não é bem assim. A fé por si mesmo não cura. É isso que eu gostaria de falar hoje. Porque Jesus está dizendo: vinde a mim. Ele está pedindo para você: tenha fé, mas venha a mim. Vá até Jesus. Então há um objetivo. Deus está apresentando para mim, para você, talvez o contrário desta fala. A fé por si mesma não cura. Ao contrário, o verdadeiro objetivo da nossa fé é que a cura está em Jesus. O verdadeiro objetivo da nossa fé é que a cura está em Jesus. Então ele quer proporcionar cura. E nessa intenção de proporcionar o resultado, ele se apresenta dizendo: eu sou o resultado. Então ele está o quê? Direcionando a fé nele. Ô glória! Deu para entender? Às vezes pregamos sobre fé, falamos sobre fé, mas fica tão simples quando começamos a entender que Deus convida você a direcionar a tua fé em Jesus. Você começa a entender que ele se apresenta. Jesus cura. Olha um exemplo bem conhecido de nós na palavra de Deus. Vamos num texto bíblico bem conhecido, que está ali em Marcos. Está ali em Marcos capítulo 5. Bem conhecido, mas é bom assim, né? Porque uma palavra simples com um versículo bem conhecido, finalizando o entendimento. Marcos capítulo 5, no versículo 28. Marcos 5, versículo 28. Dizia ela, ou em algumas traduções, falava consigo mesmo, dizia ela para si mesma, eu não sei como está na tua tradução. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ó, versículo pequenininho. Dizia ela. Ela dizia para quem? Para alguém que estava perto? Não, ela dizia para ela mesma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mensagem de hoje, daqui a pouco Deus há preparado para mim, para tu e para a tua família. É importante você se colocar diante de Deus de uma maneira, o que você informa você mesmo, o que você
se informa, como você se informa de Jesus. Dizia ela, em algumas traduções, eu não sei como está aí, porque dizia, em algumas traduções falava consigo mesmo, em algumas outras traduções, e ela falava consigo mesmo: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quem é essa? Essa é uma mulher que tem um fluxo de sangue. O que seria essa enfermidade dela, esse fluxo de sangue? Seria um distúrbio menstrual, vamos dizer assim. Hemorragia. Mais um contexto aqui, uma hemorragia, um distúrbio, ou algo menstrual, mais ou menos assim. Para você entender, uma hemorragia, em algumas traduções. Então essa mulher, ela perdia sangue constantemente. Segundo a lei, uma mulher, quando ela está nesse período, segundo a lei do Velho Testamento, era considerada impura. Então ninguém poderia tocar nela, porque se alguém tocasse nela, ficaria impuro por um dia. E essa mulher, ela sabia que ela carregava essa maldição, essa dor. Ela carregava isso com ela. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele estava saindo que ele foi chamado por Jairo, o homem. E Jairo foi até o sacerdote, ele foi até Jesus, começa no versículo 21, convidando Jesus, versículo 22, né, esse Jairo, um sacerdote, um principal da sinagoga. Ele foi até Jesus e, prostrando-se, falou: por favor, a minha filha morreu, ela precisa de você. Ou a minha filha está para morrer, depende do contexto, talvez em Mateus de uma maneira, em Marcos de outra. No versículo 22 diz: então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Se você for ver lá em Mateus, vai estar dizendo que a minha filha morreu. Tá? E dizia assim: rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Oh Deus da ressurreição. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem umas situações que acontecem na minha vida, nas nossas vidas, que são meio inexplicáveis. São meio inexplicáveis. Porque se você parar para pensar, Jesus saiu para resolver um problema, e no meio desta caminhada, ele solucionou um outro problema. Está entendendo? Então às vezes nós saímos com um objetivo, Deus direciona, às vezes acontece um problema em alguma coisa ali, vamos supor, Jairo foi lá convidando Jesus, e Jesus indo lá para solucionar, e no meio da caminhada ele solucionou outro. Às vezes tem coisas que você não entende, você é direcionado a um lugar, procurando resposta, mas você vai entender que aquele problema abençoou outros. Desde que outros tivessem a oportunidade de serem tocados por Jesus. A palavra de Deus diz que uma multidão o seguia. Oh, meu mestre que atrai multidões, né? Isso aí dá uma outra mensagem, mas tudo bem. E povo que tinha fome de pão e peixe, né? Ficava doido para ver a multiplicação. Essa é outra mensagem. Aí o que a palavra vai nos dizendo, que Jesus a caminha, no versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos, né? Que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos. Eu acho interessante, né? Que eu estava comparando um apóstolo com o outro, né? Aqui nós estamos lendo Marcos, mas se você for ler Lucas, que Lucas era médico, né? Lucas é médico. Ó, Lucas aqui, ó, lá no Lucas, ele não fala que ela estava padecendo da mão de vários médicos. Ele é médico? Não, depois por curiosidade você lê, tá ali em Lucas 8, né? Olha só, versículo 26. E havia padecido muito na mão de vários médicos, e despedido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Lucas, ele fala, né, que ela ia de mal a pior somente.
Mateus já fala assim, que tinha corrido na mão de vários médicos e estava perdendo todo o seu dinheiro. Lembra um pouco o Brasil, né? Lembra um pouco situações, e corre no médico daqui, corre no médico de lá, que Deus abençoe a nossa nação, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E acaba sendo uma certa despesa. Imagina você, despesa e mais despesa. Ela chegou ao ponto de perder tudo financeiramente que tinha com médicos. Já havia tentado de tudo, já havia corrido em todo lugar, mas eu acredito que no momento da vida dela, o versículo 27 começa assim: ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Existem pessoas em todos os lugares do mundo, seja o Cafelândia, seja onde for, que ouvem falar de Jesus. Até em lugares, tem ali um painel para vocês verem, países que é totalmente proibido falar de Jesus, tem vidas indo lá, se dispondo, correndo risco de morte, indo falar de Jesus. Tem pessoas por todo lado ouvindo falar de Jesus. Tem pessoas que ao ouvir falar de Jesus o buscam. Tem pessoas que não o buscam. Tem pessoas que o buscam, estão do lado dele, estão pressionando ele, mas não sentem uma virtude que sai dele. Porque vai ter um momento em que essa mulher vai tocar em Jesus. E no momento em que ela tocar em Jesus, Jesus vai falar assim: opa, para a caminhada. Alguém me tocou. Aí vai ter até alguns discípulos que vão assim: Jesus está atrasado, tem que ir lá salvar, tem que ir lá em Jairo, lá na casa de Jairo. Jairo é importante, Jairo é um dos principais do sacerdote, dos principais do tabernáculo, vamos dizer assim, um dos principais da igreja. Temos que ir lá ver Jairo, temos que ir lá resolver o problema da família de Jairo. Agora tu está aqui parando para querer saber quem te tocou, Jesus. Para, Jesus, vamos! Eu queria dizer algo, eu vejo nisso que os nossos planos não são iguais aos de Deus. Talvez alguns estão dizendo assim: vai logo, Jesus. A palavra de Deus diz ali, né, que após esse toque, né, no versículo 31, respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ainda quer dar uma bronca nele. Ainda quem me tocou? Está todo mundo te tocando, Jesus. Está todo mundo te apertando. Eu quero dizer para você, locais com quantidade de pessoas não significam que essas pessoas estão recebendo a virtude de Deus. E também não significa que pode estar num lugar onde tem apenas um punhadinho de pessoas. Também não significa que elas estão recebendo a virtude de Deus. O que significa que elas estão recebendo a virtude de Deus é como ela se coloca, como ela busca, como ela toca, como ela deseja. No caso dessa mulher foi uma enfermidade, sim, foi uma aflição, sim. Foi uma aflição, sim. Mas ela já ouvia falar de Jesus. Eu acredito muito que pessoas que já ouviram falar de Jesus no passado, e talvez afastaram e desviaram, eu acredito que elas podem voltar. Eu acredito que elas podem voltar. Eu oro para que elas voltem. Porque a palavra de Deus diz: se você que recebeu a palavra de salvação, recebeu a palavra, você foi limpo. A palavra de Deus diz que você já foi limpo. Você já recebeu, conheceu as coisas, a seriedade da palavra de Deus. Você voltar novamente para aquele erro. Você está sendo uma comparação chata, mas está na Bíblia. Deus para de te comparar como uma ovelha, começa a te comparar com uma porca ou um porco. Falei como um porco que volta para o esponjador. Então eu não sou porco, eu sou ovelha. E o que me faz se tornar porco? O ser limpo, ouvir a palavra, ser direcionado e rejeitar, voltar para todos os costumes. Estamos estudando sobre Timóteo. Uma das falas de Timóteo no capítulo 1, muito interessante, ele fala algumas vezes, tentando aconselhar um jovem que se chama Timóteo, né? Paulo querendo aconselhar Timóteo. E para Paulo aconselhar Timóteo, ele fala assim: Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa.
Eu, Paulo, apóstolo Paulo, eu sou digno de misericórdia, eu preciso de misericórdia. Ele fala, ele começa a dizer que ele era blasfemo, ele começa a dizer talvez algumas falhas e erros dele para Timóteo. Só que nós estamos estudando, sendo bem objetivo e direto para prender a tua atenção pelo Espírito Santo agora. Ele está dizendo assim: ei, Paulo, ou ei, Timóteo, eu preciso da misericórdia. Eu sempre falo da misericórdia. Eu sempre dou graças a Deus falando da misericórdia. Por que Paulo fala isso? Porque tem pessoas que esquecem a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? Deus me livrou daquilo. Deus me livrou de lá. Eu estava com a minha família bagunçada, Deus consertou. Eu estava com uma enfermidade e Deus curou. Qual? Aquela coisa de ser humano. Rotina, dia a dia, caminhada. Nós